Boa noite a todos. Deixa eu só me soltar da cintura para ficar um pouquinho mais livre. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe hoje, que tenhamos uma noite tranquila, que a mensagem de hoje possa tocar o coração de vocês. Tudo bem? Então, o tema de hoje, tá, foi sugerido pela nossa dirigente, né, nossa mestra maior, Dona Neuza. Nós estamos num ano novo, né, reiniciando uma coisa nova, um ciclo novo, e as palestras estão sendo voltadas também nessa direção. E a mensagem de hoje, que ame o inimigo, recomenda Jesus, nada melhor do que a gente aprender essa lição para esse ciclo novo que estamos em frente. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. É possível amar um inimigo? Vocês acham que é possível a gente amar um inimigo? Na verdade, quem tem inimigo aqui ou acredita que tem inimigo? Levante a mão. Né? Vou mudar a pergunta. Quem acha que é inimigo de alguém? Você é inimigo de alguém? Você odeia alguém? A ponto de se tornar inimigo? Devemos nos alegrar quando Deus destrói o nosso inimigo? A gente se alegra com isso? Você tem um inimigo, você acredita que ele seja seu inimigo, de repente ele desencarnou, tá, você vai ficar feliz com isso? Então, como que é? O que significa amar o inimigo? Podemos amar o inimigo? O que significa? Antes de mais nada, eu vou dizer para vocês que nós temos dois tipos de inimigos. Os inimigos encarnados, que estão vivendo, caminhando conosco, né? São aqueles que fazem perseguições, calúnias, né? Te tratam mal, te puxa o tapete no trabalho, em casa, né, na família. Tá? E temos os inimigos desencarnados, que são muito maiores do que os encarnados. Esses inimigos, o quê? São desavenças suas de vidas passadas, de encarnações anteriores, né, que eles se tornam obsessores, te perseguindo, né, fazendo subjugações, né, fazendo com que você vá para o caminho errado, não é? Te perseguindo, fazendo você sofrer, criar doenças. Então, são muito mais inimigos desencarnados que nós temos do que encarnados. E qual que é a medicação para isso? Para ambos os casos, encarnados e desencarnados, é o sacrifício do ódio, gente. É o sacrifício do ódio que existe entre vocês dois. Tá? Mas assim, por que vem disso aqui? Vocês já ouviram falar na lei de Talião? Alguém já ouviu falar? Lei de Talião significa lex talionis. É uma lei que diz que é idêntica. Mesma pena, mesmo rigor e reciprocidade. Isso vem desde lá da origem da história da humanidade, tá? Desde lá do Código de Hammurabi, lá dos macedônicos, logo no início da humanidade, e prevaleceu até a época de Moisés também, que era a lei do Talião, que servia para quê? Para organizar, para ter igualdade. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui, vocês vão lembrar do que é a lei do Talião. Olha esse desenhinho aí. A mulher diz para ele, é com esse exercício prático, meu querido Jacinto, espero que você tenha compreendido bem a lei do Talião. Qual o exemplo que ela fez? Ela arrancou o olho dele. Ele arrancou o olho dela. Ela arrancou o outro olho dele. Ele arrancou o outro olho dela. E assim foi. Foi tirando um dente. Ele tirou dela. Tirou outro dente, tirou dela. Lembra alguma coisa? Olho por olho, dente por dente. Essa é a lei de Talião que em muitos lugares prevalece até hoje. Tá? Na nossa doutrina, isso prevalece, só que não cabe a nós exercer essa lei. Cabe a Deus, a justiça divina, não é? A nossa doutrina não é
Tudo que você é causa e efeito, não é? Se foi nos feito um mal, não é nós que vamos ter que rebater esse mal. Cabe à justiça divina. Tudo bem, gente? Olho por olho, dente por dente, né? Na mesma medida que mediste, a mesma serás medida. Isso é da doutrina, mas não cabe a nós exercer essa lei. Tudo bem o que é a lei de Talião? Então isso veio desde lá e prevalece até hoje. Alguns países aí, não sei se é muçulmanos, né? Se um ladrão é pego roubando, corta-lhe a mão, não é isso? E assim vai, né? Em alguns países ali, essas atrocidades. E não é o que a gente quer hoje. Quando Jesus veio, há mais de 2000 anos atrás, ele não mudou as leis, mas ele deu uma nova interpretação para essa lei, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Por que devemos amar os nossos inimigos? Porque, primeiramente, Jesus nos ordenou, não é? Não somos todos cristãos? Quem é cristão segue o quê? Os ensinamentos de Jesus, não é isso? Segue o Evangelho. E está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Tão fácil, né? Não é tão fácil quem levantou já a mão aí que tem inimigo? Mas vamos ver a passagem completa. Mateus capítulo 5, 43 a 48. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que é a lei de Talião. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre os bons, vir cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa você tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Que fazeis de diferente? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Vamos tentar falar de uma maneira mais próxima nossa, né? Ouviste que foi dito lá no passado a lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Então, odeie o seu inimigo e ame os seus amigos. Mas eu digo, ame os seus inimigos, porque ele dá o exemplo. Quem criou o sol? Deus. Quem criou a chuva? Deus. E Deus, quando o sol nasce, ele ilumina todos. E não tem diferença nenhuma entre um e outro. Assim como me ilumina vocês, ilumina o mal, ilumina o mendigo, ilumina nossos políticos. E assim como a chuva cai também. Então, o que ele quis dizer? Pai é nosso Pai, não tem distinção nenhuma. O sol é para todos, a chuva é para todos. Por que nós não fazemos o mesmo? Aí ele repete, que diferença faz? Os publicanos também não amam como você? Publicano era considerado à margem porque todos odiavam. Olha, agora que eu vi minha amiga ali, Isabel. Seja bem-vinda, Isabel. Então, quando ele fala, eles não amam também, os publicanos, eles eram os cobradores de impostos lá da época, né? Todo mundo odiava. Quem viu a minissérie ali de Chosen, né? Mateus, que era cobrador de impostos, ele ia protegido por um romano, um soldado romano. Se ele fosse sozinho atravessar o mercado, ele ia ser linchado. Todo mundo odiavam eles. A mesma coisa dos gentios, eles eram à parte. Tá? Então, se eles amam, tá? Também, por que diferente a gente faz? Se eu amar só a minha esposa, meu esposo, meus filhos, minha mãe, meu pai. Os assassinos também têm mãe, filhos e pais. Será que eles não amam também seus filhos? Então, o que Jesus nos pede? Que sejamos diferentes.
Se a gente só amar quem a gente gosta, os nossos familiares, a gente não está sendo diferente de um assassino, de um ladrão, porque eles também amam. Jesus nos chama por uma tarefa maior, ser diferente deles, que é amar os excluídos. Não foi isso que ele fez? Jesus não seguia os excluídos, não abençoava os excluídos? Não é isso? Está dando para entender, gente, o que é a mensagem que Jesus está dando para nós? Então, se eu amo o meu amigo, o inimigo também ama. Vamos fazer diferente, para não sermos iguais a ele. Vamos amar o diferente, o que é o inimigo. Tá bom? Então, amar os inimigos não é o que você acha. Ou é? Ou acha o que é? O que vocês pensam que é amar o inimigo? Hein? É fazer como essa ovelhinha, levar uma florzinha para o lobo? Não é? A ovelha é o prato principal de um lobo, não é não? É isso? Aí tem uma perguntinha ali. Amar os inimigos é um sacrifício ou um mandamento? O que vocês acham? É um sacrifício? Se for um sacrifício, é a gente ser igual essa ovelhinha, vai levar lá, você está sendo sacrificado. O que é que o lobo vai fazer? Vai te devorar, não é não? Então eu já respondo que é um mandamento, não deixa de ser um mandamento. Lembram dos 10 mandamentos, a tábua lá que foi recebida por Moisés? Né? Jesus foi tão inteligente quando ele veio que ele uniu os 10 mandamentos num único mandamento, que qual é? Que eu sei que todos sabem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tá? O inimigo deixou de ser nosso próximo por ser nosso inimigo? Não, né? Então, o inimigo deixou de ser nosso próximo por ser nosso inimigo? Não. E qual que é a ponte de ligação com Deus? É o próximo. Tá? Então, é isso. Então, não podemos excluir. Jesus disse que nós devemos amar os inimigos, tá? Mas amar os inimigos significa que não os amaldiçoamos, nem fazemos de conta que eles não existem. Tá? Amar o inimigo, pelo contrário, é orarmos por ele e orarmos por nós mesmos, para que possamos ter a força de retribuir-lhes o mal com o bem. Olha, coisa fácil. Coisa fácil, mas não é impossível, gente. É fácil, mas não é impossível. O que é pagar o mal com o bem? Esse é possivelmente o maior desafio que temos como seguidores de Cristo. Mas se somos seguidores de Jesus, a gente tem que seguir os ensinamentos dele, né? Amar aqueles que nos opõem, que se opõem a nós, né, que nos são hostis, que desejam o nosso mal e às vezes nos perseguem, às vezes não, perseguem até, né? Você não aguentar mais. Como que a gente vai amar uma pessoa dessa? Vou levar florzinha para ele, como a ovelhinha? Não. Né? Na questão 887, tá, do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências? Sim, é contrário, porque a nossa tendência é o quê? É nos vingarmos de quem fez mal para a gente, né? Ou responder na mesma moeda. Né? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Essa inimizade? Sim. Sim, porque a gente tem o quê? A nossa doutrina, a gente viveu várias outras encarnações. E a gente vai criando inimizades em cada encarnação que a gente passa. Então, isso vai acontecer. E é difícil. Então, por isso que ele está dizendo ali, certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno, um amor apaixonado. Eu vou lá me rastejar a ele, seja meu amigo. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus pretendeu dizer, amar os inimigos é perdoar-lhes e lhe retribuir o mal com o bem. Perdoar o que ele te fez, tá? Agora, perdoar não é aquilo. Toda vez que você lembra,
Lembra fulano, aquele que fez tal coisa para você? Quando aquilo começa a remoer assim seu coração, sua boca, você não perdoou do coração. Perdoar é quando você esquece aquilo que ele lhe fez, e quando você lembrar, você não sofrer. Quando você não sofre mais por aquilo que você passou, é porque você perdoou. Tá? O que assim procede se torna superior ao seu inimigo, ao passo que abaixo dele se procura tornar vingança. Quando você não faz isso, você se torna abaixo do seu inimigo e você vai querer vingança. Quando você retribui com um bem, você se torna superior a ele, tá? E a vingança fica para trás. Tem uma historinha que eu acho que eu já contei aqui. Eram duas vizinhas que se amavam, para não falar o contrário, sabe? Todo dia elas brigavam. Uma varria a sua calçada, jogava todo o lixo para a casa da outra. A outra vinha, varria de novo a calçada, jogava o lixo de volta. Tá? E assim via. Uma era mais intransigente, era mais brigona. A outra já estava até cansada. Né? O que aconteceu? A vizinha intransigente começou a jogar esterco, cocô de vaca, cocô de boi, lá para ela, para a casa da vizinha. A vizinha, então, já estava cansada dessa briga, ela começou a guardar o esterco. Guardou. Para jogar na outra? Não, calma aí na história. Aí, o que ela fez? Ela resolveu fazer um canteiro na frente da casa dela, plantou, fez um jardim, colocou o esterco, que é um adubo, não sei se é um adubo natural, né? Então, nasceram flores rosas, bonitas, sabe? Quando cresceram e floresceu tudo, ela colheu, fez um ramalhete, né, tão bonito assim, bateu lá na vizinha e foi entregar para a vizinha. Tá. A vizinha toda surpresa, né? Eu jogo cocô, né, na casa dela todo dia, e ela vem me dar ramalhete de flores. Por que a senhora está me dando isso? Eu estou retribuindo o presente que você me deu. Isso é pagar o mal com o bem. Tá, gente? Continuando, então. Eu gosto de trazer isso aqui, já trouxe outras palestras também. Por que o bem é melhor? Porque é melhor a gente pagar com o bem. É uma questão matemática. Digamos que o mal, ele valha 1 negativo, menos 1, e o bem valha 1 positivo, mais 1. Se você recebeu o mal, tá? O mal realizou, alguém fez mal para você, menos 1. Você retribuir também com o mal, ou seja, menos 1 também, pela regra matemática, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Você duplicou o mal no ambiente, na cidade, no bairro, no universo. Tá? De repente, você recebeu o mal. Também, olha, não vou retribuir, não vou fazer o mal, não vou fazer nada. É 0, você ficou neutro. Mesmo assim, menos 1 com 0, matematicamente, é menos 1. O mal ainda existe, que foi o mal que ele emitiu. Você só vai conseguir estipar o mal com o bem. Você recebeu o mal, o esterco lá da vizinha. Você retribuiu com um bem, com um ramalhete de flores. É o 1 positivo, ou seja, o mais 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Você estipou o mal do universo. Você viu como é tão fácil? Que até a matemática explica. Não é não? Então, gente, matematicamente se prova que só o bem praticado em favor de quem nos faça o mal é que consegue estipar a dor e o sofrimento da face da terra. Isso está no livro Sabedoria do Evangelho, de Pastorino. Tá? E o outro que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Já mostrei outras vezes. Guardar rancor, guardar raiva, guardar o mal em você, é como segurar um carvão em brasa para jogar em quem você está com raiva. Você é o único que está se queimando. A outra pessoa que você está com raiva, que quer jogar, está vivendo a vidinha dele, muitas vezes não está nem lembrando de você. Tá? Você é a única pessoa que está se queimando. Então, o que temos que fazer? Jogar esse carvão em brasa fora. E eu achei isso na internet super interessante. O que é jogar o carvão fora? É a gente se desligar do passado. Não é não?
Nós não conseguimos abrir as portas do futuro enquanto ficarmos presos no passado. Aí, ó, a pessoa está segurando uma corrente do passado, isso é um GIF, eu vou liberar daqui a pouco. Ele está querendo ir para o futuro, para a porta do futuro, mas se ele está segurando a corrente do passado, a porta vai se fechando. Às vezes você relaxa e volta, né? Esquece um pouquinho o passado e a porta se abre. Mas para você atravessar essa porta, você precisa largar essa corrente do passado. Vamos ver se vai passar, né, seu Luiz? Olha aí. Não é? Mais uma vez, ó. O futuro fecha se você não largar o passado. Tem um exemplo maior para explicar para vocês? Vamos libertar, largar essa corrente do passado, largar essa brasa que está na sua mão. Tudo bem? Nós precisamos ter coragem para perdoar o mal que nos fizeram. E por isso precisamos trabalhar em nós a transformação do nosso mundo interior. Soltar o passado, que são recordações negativas, são os mal que nos fizeram, as coisas que nós sofremos, e deixar o futuro acontecer. O futuro, ele é uma semente de possibilidades. O passado ficou para trás, ele não volta, você não vai conseguir voltar. Até hoje não inventaram uma máquina do tempo que você possa voltar e, corrigir o que você fez. Não tem, tá? O presente nada mais é do que um deslocamento em direção ao futuro. Tudo depende da nossa forma de desejar o melhor e trabalhar por isso, através dos pensamentos e das nossas ações. Ou seja, passado não volta, futuro ainda não temos, mas o presente não acabou. Nós temos que esquecer o passado, usar o presente em função do nosso futuro. Isso aí é a letra de uma canção, tá, gente? Já estou quase estourando, né, dona Neuza? Isso é a música de uma canção. Essa canção é de um cantor católico, eu até comentei com a Taninha, né, que ele é espírita, só que ele ainda não descobriu. Porque todas as letras das canções deles, a letra, o fundo é espírita, como essa daqui, tá? Vou mostrar para vocês, chama-se Verdades do Tempo. E você vai ver por que a gente precisa largar o passado e aproveitar melhor o presente. Já começou, né? Espero conseguir cantar para vocês. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro, olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais.
não repetir, né? Porque o nosso tempo. Resumindo a nossa lição de hoje, gente, amar os nossos inimigos não é depositar confiança nele, não é ter ternura por ele, ter efusões de amizade, ter impulsões de simpatia, ter afeição, sentir prazer maior na sua convivência. Não é forçar para que não haja diferença entre eles e os seus amigos. Existe, você ama os seus amigos, não é verdade? Amar os inimigos é não guardar ódio, é perdoar, é não opor-se à reconciliação caso ele venha querer se reconciliar com você. Não aceite. Né? Amar o inimigo é desejar-lhes o bem, sempre, não prejudicá-los, socorrê-los se um dia for preciso, socorrê-los os seus inimigos, alegrar-se com o bem que ele atinge. Tá? Ele ganhou na loteria. Alegre-se por isso. Quem sabe ele vai se reconciliar com você e te ajudar também, não é? Tá? Amar os inimigos, né, é retribuir-lhes o mal com o bem, como eu mostrei para vocês, apesar de nos desejarem o mal. Está dando para entender a lição de hoje, gente? Então, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflições e aborrecimentos que temos. Olha aí, você se livrar desses aborrecimentos, não é não? E deixa como está aí, ao juízo de Deus. O olho por olho, o dente por dente, deixa a justiça divina, não a sua. Tá? Qual o verdadeiro sentido da caridade, como diz a nossa doutrina, né? Como recomenda Jesus? Benevolência para com todos, todos, e está incluindo os nossos inimigos. Indulgência para as imperfeições alheias. Ele erra, ele é falho como você também é. E perdão das ofensas. Tá? Tem mais uma recomendação de Jesus, numa outra passagem que não é essa que eu mostrei para vocês, que ele fala: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, com o vosso inimigo, enquanto estáis a caminho com ele. O que ele quis dizer? Enquanto estamos nessa encarnação, não vamos deixar para uma próxima, porque você vai ter, quem sabe, um desencarnado, um obsessor desencarnado perturbando a sua vida. Tudo bem? Para que ele não lhe entregue ao juiz e o juiz te mande para a prisão. Qual é a prisão? Na nossa doutrina, qual é a única coisa que aprisiona o espírito? O corpo. O espírito está preso aqui no nosso corpo, não é? Então você vai passar encarnações e encarnações enquanto não resolver esse problema. Tá bom? É isso mais ou menos. Então, gente, olha, vamos largar essa brasa, quero mostrar de novo para vocês, tá? Vamos jogar fora, para a gente parar de se queimar, e vamos romper essas correntes do passado aí, ó. Então, a indicação de hoje, tá, é ame os seus inimigos, tá? Eu espero que tenha passado a mensagem, tá? Que vocês tenham compreendido, né, que o perdão não muda o nosso passado, tá? Mas vai engrandecer o nosso futuro, aquela porta lá que a gente não consegue entrar se não largar as correntes, tá bom? Obrigado por me ouvir mais uma vez, tá? Tenha uma boa semana para vocês aí, tá bom, gente? Obrigado.